o Tiuli, cara, tem falado muito de criptomoedas, né, Sim. cara? A galera essa era uma tá pergunta que eu ia achando um bom momento, cara, e você vê ali cada vez mais amassado. Não sei se você concentra Bitcoin e Ethereum ou tem mais uma diversificação nisso. A gente tem no dica de hoje cripto, que tem ajudado muitas pessoas a investirem bem, montar uma carteira de criptomoedas resiliente, né, com oportunidades no Rafa Marques. E aí, se você quiser complementar essa pergunta de criptomoeda, né? não, eu quero. Eu vi que você postou lá no Instagram assim, buy and hold em criptomoeda, você vai perder dinheiro. Isso aí. Você vai perder dinheiro. Não faz buy and hold em criptomoeda. Queria saber o que é isso. Cara, eu vou explicar de onde que veio essa mentalidade e aí eu vou concluir falando o que eu acho de cripto, tá? Eu estava em 2013 lendo alguma coisa diferente aí, e aí eu li que tinha um cara de Wall Street que ele estava pagando para monges meditarem por ele. E aí eu comecei a me interessar sobre o assunto de meditação transcendental. Foi na mesma época que eu comecei também a fazer aquela dieta do café com manteiga. Não sei se vocês chegaram a pegar isso. Já tentaram, pelo menos? Café com manteiga. Por quê? A gente está com tempo aqui de falar besteira? Vamos lá. Tá. Quando você tem uma gordura de cadeia média e você junta com café, faz com que essa gordura faça a cafeína ser liberada em até 8 horas no teu corpo. Ou seja, você mantém aquele sentimento de estar ligadão durante mais tempo. E você não tem pico de ansiedade com café. Para isso existe Red Bull, cara. Espera. Aí eu, já pensando na frente, Bulletproof Coffee. Depois veio isso aí depois de 5 anos. Mas já li livro, comecei a ler, praticar isso, viver essa filosofia. E aí na meditação transcendental, tinha lá uma história que era o seguinte: tudo que for bom, deixa expandir. E tudo aquilo que for ruim, você corta. Entendeu? Então imagina isso para os teus relacionamentos. Tu tá solteiro ou tá casado? Casado. Então, tua mulher com certeza trouxe coisa boa para tua vida. Tu manteve. Mas tu teve namoradas ao longo da tua vida que tu preferiu cortar, correto? Agora imagina os teus funcionários. Aquela pessoa que dá resultado, você dá mais espaço para ela crescer. Começou a vacilar? Corta. Amigo também. E eu falei, cara, isso aqui, será que dá para aplicar no mercado financeiro? Coincidentemente, eu comecei a ler um livro sobre um cara chamado Victor Niederhofer, que o nome desse livro chama-se A Educação de um Especulador. Esse cara foi um dos 2 gestores que o George Soros não demitiu lá no Soros Fund Management. E esse cara, ele era PhD em estatística por Harvard e mestre em matemática, pentacampeão de squash, só que ele quebrou 2 vezes. Quebrou operando intraday, day trade, né, de S&P futuros. E aí, qual que era a parada? Por que ele quebrou? Porque o S&P caía, ele ia lá, comprava contra a tendência. E aí foi estopado, quebrou uma hora. E eu falei, cara, esse cara tá contra a tendência. E aí ele começou a falar de trend following lá dentro desse livro. E aí eu comecei a perceber que o George Soros, ele era um trend follower. Eu comecei a perceber que aquela filosofia do Nassim Taleb era sobre trend following. E aí eu comecei a entender que a meditação transcendental também era sobre trend following. E aí, tu lê, tu estuda e não acredita. E aí eu comecei a lançar put de Vale. Lembra quando Vale estava ali em 2015? Ficou um tempão a R$15, R$16. Barata já estava barata. Mas aí depois caiu para 8. Foi aí que eu me fudi. Eu lançando put, achando amarradão, crescendo posição. Aí vem a queda lá da barreira de Mariana. Começou em novembro. Foi a última vez que eu perdi o sono por causa de mercado, lá em 2015. Foi em novembro isso, aí começou a cair, eu lançando put, começando a defender, aí tu começa naquelas histórias, não, Vale tá barata, não tem como cair mais, Vale já tá muito barata. Dobra a posição de put vendida para você diminuir o preço do strike, que uma hora tu vai levar essas ações. Teve uma hora que não dava mais para rolar. Tive que levar a Vale a R$10 e vi ela caindo para mais 6, eu vi ela em R$6, eu não sei se tu viu em 8, se era preço ajustado, mas eu vi ela em R$6, né? Que eu falei, caralho, me fudi. Pode ser questão de Vale 3 e Vale 5. Me fudi. Tomei uma pica lá naquela época de R$350 mil. E falei assim, cara, quem é que tava do outro lado dessa operação? Comecei a ver, falei assim, cara, eu tô aqui fazendo exatamente isso que eu tô estudando, indo contra a tendência. Teve alguém que estava a favor da tendência dessa queda da Vale e encheu a bunda de dinheiro. Falei, cara, é isso. Eu preciso ter um pouco de trend following na minha carteira.
Então, naquela época, eu já dominava muito bem o conceito de Factor Investing e eu comecei a adicionar um pouco de Trend Following na carteira. E eu comecei a ver que eu ganhava dinheiro na alta, mas quando tinha um crash do mercado, eu conseguia proteger essa minha posição de mais longo prazo. E eu comecei a desenvolver essa técnica de entender as tendências do mercado. E eu comecei a ver que cripto, depois de um tempo, cara, era muito bom, que dava muita tendência. Então, por isso que eu falo, não seja um holder de cripto, não faça buy and hold de nada. Por quê? Porque os melhores ativos, eles chegam num momento de ápice e depois eles caem. A gente viu isso com Berkshire Hathaway, que é a melhor empresa para mim do mundo. A gente viu a Amazon. A Amazon foi a primeira empresa a multiplicar 100 vezes, caiu 95%, multiplicou 100 vezes de novo. Foi a primeira empresa agora a perder $1 trilhão em valor de mercado. Ganhou esse status aí. Ou seja, os bons negócios, eles são identificados, aí o pessoal entra numa espiral de botar esse negócio no topo do pedestal, só que depois que eles entendem que uma empresa boa, quando ela é cara demais, não se torna um bom investimento, o preço ele retorna. Aconteceu isso com Magazine Luiza, aconteceu isso com IRB, aconteceu isso com Via Varejo. Dava para ter ganho dinheiro em muitos ativos. A questão é, como você não fica nessa tensão. Como saber que inverteu a tendência, que não é só uma quedinha de alguns poucos tempos? Aí está o problema. Por quê? Quando a gente vai estudar... Magazine Luiza tiveram algumas quedas menores que depois ela foi subindo de novo. Tiveram algumas quedas menores que ela foi subindo. Brasil 2 vezes, caiu 40%, 50%. Caiu 40%, 50% e depois voltava. Caiu 40%, 50% e depois voltava. Então, quando a gente vai estudar de maneira técnica o assunto Trend Following, a gente precisa entender que a gente tem um cobertor curto. Então, a gente vai abrir mão de taxa de acerto por payoff, né? Payoff é a média dos ganhos vezes sobre a média das perdas. Taxa de acerto, eu vou acertar por volta de 40% das operações. Só que quando eu ganhar, eu vou ganhar grande. Quando eu perder, eu vou perder pequeno. E aí, qual que é o benefício? Eu vou ganhar grande na queda e vai proteger a parte de longo prazo da minha carteira. Eu vou gerar caixa suficiente para comprar na baixa e eu vou ter uma proteção com expectativa de retorno positiva no longo prazo. Aí, a gente começa a ler artigo acadêmico, a gente vê que 70%, 80% dos artigos acadêmicos são sobre curvas normais, distribuição normal de retornos. E aí tu vai buscar curvas assimétricas, começa a ficar bem mais escasso os conceitos e os artigos acadêmicos. Só que eu fui lá atrás do tal de Andrea Franzini e do Cliff Asness, que é de uma gestora chamada AQR. Nem sei, a AQR ela tem fundo aqui no Brasil disponível? Acho que não. E aí os caras eles têm muitos artigos falando de convexidade do Trend Following junto com artigo portfólio de longo prazo e como que isso acaba aumentando o retorno sobre o risco ajustado, que é o que a gente busca, né? A gente quer sempre retorno ajustado ao risco. Então, a partir disso, eu comecei a entender, cara, que são, assim, conta nas mãos os ativos que você pode realmente comprar por longo prazo e tem um contra, né? Para tu fazer uma análise realmente de um valuation, eu tenho que dedicar ali 5, 10 horas. E eu tenho experiência para fazer esse assunto. Eu tenho feito isso há 15 anos já. Aí você pega as tendências, é só o cara entender o indicador, um trailing stop, pode ser o parabolic SAR, pode ser o high-low, pode ser várias outras coisas. Cara, tendência está de alta, compra. Tendência está de queda, vende. É muito mais fácil para o iniciante começar nesse caminho do que fazer um valuation. E aí tu chega em cripto, eu não sei fazer valuation de cripto. Tu sabe fazer valuation de cripto? Não, sabe fazer valuation? Não gera caixa. Alguém sabe fazer valuation de cripto? Nem os caras que defendem cripto sabem fazer valuation. Então só me resta a técnica do Trend Following. E dá muito dinheiro. Tu pega um Ethereum, pega um Solana, pega um Ripple, pega um Matic, pega Bitcoin, pega Phantom, Avax, Cardano, tudo porrada, tendência braba. E assim, se essa galera que tá falando que vai subir para $100 mil, $200 mil, tá certo, eu vou surfar a tendência de alta. Mas se o que a previsão aí de quem fala que o negócio vai para zero também der certo, eu vou ganhar dinheiro na queda. E aí eu vejo, eu tenho 36 mil alunos, né, cara? Eu vejo que o principal medo do cara é ele botar o dinheiro e ele não sabe a hora que ele tá
entrando numa crise, saindo de uma crise, ele fica perdido sobre essa história. E se ele tem um instrumento onde ele pode surfar tendência de alta, pode surfar tendência de baixa, ele tem uma proteção, ele está mais seguro emocionalmente disso. E aí, a cereja do bolo tu sabe fazer isso com opções? Porque a opção ela tem essa característica de convexidade. Tu perde só o prêmio, mas tu pode multiplicar o negócio 5, 10 vezes. E aí, quando tu bota essa matemática para funcionar, o que não é o normal das pessoas falarem na internet, das pessoas... Tipo, só a Leda, que eu acho que tem fundo de trend following, de brasileiro falando. Eu não conheço nenhuma outra pessoa que fala de trend following em português. E aí a gente vê, cara, é muito mais fácil para o iniciante começar. Dá para aplicar em cripto, dá para aplicar em opções, dá para aplicar em ações do Brasil, ações nos Estados Unidos. PetroRio, eu teria surfado toda essa tendência de alta? Teria. Magazine Luiza, teria surfado a tendência de alta? Sim. Teria surfado a tendência de baixa? Sim. Via Varejo também. Aí, é a questão de tempo, que é muito superior. Eu, assim, sou muito fã de trend following. É uma filosofia que dá para aplicar na tua vida pessoal, na tua vida amorosa, vida profissional, no mercado financeiro. Eu não vejo, assim, pontos ruins.